Fala, empreendedor, seja bem-vindo. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui da Oito Logos vamos te dar as melhores dicas de marketing, venda, atendimentos e tudo o que você precisa para alavancar os seus negócios e até tirar do papel o seu sonho de empreender. Tudo da maior agência de design do Brasil. Hoje o nosso assunto vai ser conteúdo para as redes sociais. Mas não apenas conteúdo, porque conteúdo qualquer pessoa cria. A questão é criar um conteúdo de qualidade, que engaja, que faça com que os seus seguidores interajam nas suas publicações. Nas últimas semanas, eu tenho feito muitas enquetes no Instagram da Oito Logos e tenho perguntado qual a maior dificuldade, o que as pessoas mais gostariam de ver e todo mundo responde que não sabe o que postar, quando postar, com que frequência. A gente fez uma live sobre esse tema que bombou. Então, pensando nisso, a gente trouxe esse assunto para ficar gravado e vocês poderem ouvir e ver quantas vezes vocês quiserem. A maior dificuldade para quem trabalha com conteúdo para a internet é criar esse conteúdo, porque toda hora o Instagram muda o algoritmo. E o marketing de conteúdo ele tem um papel fundamental na estratégia de qualquer empresa que quer se posicionar melhor em relação à concorrência. Quando você entrega um material relevante e que responde às principais dúvidas, dores e problemas dos clientes, automaticamente você cria uma autoridade. E quando você oferece um produto ou serviço que soluciona as necessidades do cliente, a conversão é automática. Nos últimos tempos, então, essa estratégia se tornou a principal maneira de engajar o público-alvo, principalmente nesse momento de pandemia em que a gente está em casa e a maioria das pessoas está trabalhando pela internet. Você não tem como estar abordando o cliente na rua, oferecendo, é ali o que ele está vendo. Então, quanto mais o seu conteúdo for do interesse dele e prender ele, maior a chance de conversão. Os profissionais de marketing sempre usaram conteúdo para atrair, mas não da mesma forma. Hoje em dia a gente faz isso virtualmente. Antigamente eram propagandas, publicidade, banner em ônibus, flyer, panfleto, que ainda é muito utilizado, mas talvez não tenha mais tanta procura como tinha antigamente. Cada dia que passa, a audiência no Instagram está crescendo e cada vez mais as pessoas estão procurando formas de se diferenciar para fazer esse negócio, para fugir do óbvio. E quando isso acontece, o Instagram vai lá e cria mais uma dificuldade no algoritmo, que é para fazer com que você se esforce cada vez mais. Então hoje eu trouxe o Alexandre Batista, criador de conteúdo da Omni Club, para falar sobre a importância de você entender o seu público, o que ele quer e como direcionar o conteúdo para essas pessoas. Alexandre, seja muito bem-vindo. Se apresenta, conta pra gente o que você faz, como você começou, qual a sua trajetória no marketing. E Gabriela, tudo bem? E pessoal, primeiro é uma honra, né, fazer parte, né, ser convidado para participar aqui com vocês, né, vocês que vêm fazendo tantas lives aí sequenciais, para mim é uma honra estar aqui e poder representar a empresa também como um todo. Então, a minha trajetória é como a de todo mundo, né, eu tive uma educação talvez um pouco mais empreendedora, né, então meu pai era empreendedor, tinha comércio, então ele sempre ensinou a gente a buscar algumas coisas. E aí eu fui crescendo, eu fiz faculdade de engenharia, né, eu tive várias outras experiências, trabalhei com tudo que você imaginar, já trabalhei com contabilidade, na parte de vendas, e eu sempre tive um quesinho voltado para vendas. E como eu sempre fui muito criativo, isso me levou aonde eu estou hoje, que é na parte de marketing e criação de conteúdo. Mas eu sou formado em engenharia de produção, o que não tem, teoricamente, nada a ver com marketing, mas a parte que a gente tem de engenharia, que é a parte de análise de dados, você conseguir, né, ter uma gestão, conseguir ter um raciocínio mais lógico e rápido, ajuda muito para você que quer empreender e trabalhar nessa área de marketing digital, você saber trabalhar com dados. E hoje, né, eu estou na Omni Club, né, que é uma parte da empresa Otraffic. A Otraffic é uma empresa que vende produtos físicos no mercado e a Omni Club é uma empresa dentro da empresa, um produto dentro da Traffic que ensina as pessoas a empreender dentro do mercado de marketing digital. Então, a Omni Club é como se fosse uma escola mesmo. A gente brinca e chama lá de Netflix do marketing. A gente tem várias aulas, vários conteúdos lá dentro para ensinar as pessoas a empreenderem principalmente dentro do mercado de afiliados, que é o mercado onde você se afiliou a um produto e ganha uma comissão sobre a venda daquele produto em si. E como você considera que é a importância do conteúdo digital para as marcas atualmente? Por que investir em conteúdo? Porque eu acho que muita gente ainda não entende isso. Então, a gente é até uma discussão muito grande, né, de quem
quem cria conteúdo, porque hoje o mercado está muito voltado para vendas, anúncio, Facebook Ads, Google Ads, e ninguém entende a real importância e relevância do conteúdo. Quando você faz um anúncio ou qualquer coisa do tipo, uma publicação, você faz uma parceria com uma blogueira, por exemplo, e as pessoas, qual que é o seu objetivo? Levar as pessoas para a sua rede social ou para o seu site e etc. Mas quando as pessoas chegam lá, o que que elas vão ver? Né? É o seu conteúdo. E se o seu conteúdo não for um conteúdo bom, um conteúdo que vai reter ela ali, a gente deve falar aqui sobre questão de funil e etc. Mas você tem que ter conteúdos relevantes para que a pessoa que a princípio não te conhece venha se tornar um cliente seu. Então, o conteúdo é de extrema importância para fazer a pessoa trilhar essa jornada aí dentro da sua empresa. Você é atualmente responsável por criar todo o conteúdo da Omni, né? E eu estava olhando a página, você tem públicos diferentes. Como que você organiza esse conteúdo? Existem várias formas de organizar isso, então é importante entender quem que é seu público, primeiramente, tá? E se você trabalha sozinho, se você não trabalha sozinho, por quê? Uma coisa é você trabalhar sozinho, então você precisa de organizar de uma forma que você entenda. Outra coisa é você trabalhar com uma equipe, então você precisa organizar de uma forma que toda a equipe entenda. Por exemplo, lá na empresa, a gente tem um designer específico para fazer as artes dos posts, por exemplo, ou do site, enfim. Então, é importante que ele entenda a forma como eu descrevi o conteúdo, a forma como eu passei o conteúdo para ele fazer. E por isso que tem que ter esse alinhamento. Então a gente usa basicamente, eu sempre opto pelo mais simples, eu acho que o mais simples fica mais claro para todo mundo, então a gente usa muito todas as ferramentas do Drive, tá? Do Google Drive. Então você vai usar Docs ali, você vai usar a parte de planilhas, a gente usa planilha para tudo, tá? Então a gente vai fazer, por exemplo, um desenvolvimento. Eu coloco todos os conteúdos, a gente coloca data, né? Porque se você não tiver um deadline, você não consegue saber se aquilo está atrasado, se não está atrasado, quando que tem que ser entregue, fazer o acompanhamento disso, esse follow-up dessas entregas. Mas existem várias outras ferramentas que você pode usar. Por exemplo, para organizar suas ideias, entender como que vai ser feito, você pode usar mapas mentais. Para comunicação interna, lá da empresa como um todo, hoje a gente usa o Asana. Você pode usar, por exemplo, o Trello para dividir suas tarefas em si, você cria docs, enfim. Então, tudo depende da sua forma. A minha forma, a forma como a gente opta lá na empresa é a forma mais simples possível para qualquer pessoa entender. Então, se você chegar na nossa empresa hoje, abrir o Drive, as pastas estão nomeadas, está tudo bonitinho, é provável que você consiga achar o que você vai procurar lá dentro. Que na empresa eu também tenho mania de organizar tudo em planilha. A Letícia, que é a estagiária, ela fica louca. Mas é um costume, né? Isso é muito engraçado, porque é uma questão de costume. Se você não costuma a pessoa a trabalhar com essa organização, se amanhã ou depois ela sai da empresa, como que fica? Ela carrega tudo com ela, ela leva tudo, e a inteligência, tudo, aquele tempo todo que ficou lá. Então é importante ter essa organização dentro da empresa. E você acha que tem uma regra para criar conteúdo ou cada perfil tem que encontrar a sua? Por exemplo, não, todo mundo que trabalha com conteúdo tem que postar tantas vezes por semana, tantas vezes por dia, ou cada um tem uma forma diferente dependendo do seu público. Não existe receitinha de bolo, é uma questão de teste, né? Então, assim, quando a gente fala de conteúdo em si, primeiro tem que entender como que você vai expor esse conteúdo para a sua persona, né? Para as pessoas que estão do outro lado. Existem vários tipos de formas de você fazer isso com o mesmo conteúdo. Então, você tem, por exemplo, um médico que entrega um determinado conteúdo de uma maneira mais séria. Né? E você tem uma pessoa, você pode ter um outro médico ou a mesma pessoa que pode decidir por entregar aquele conteúdo de uma maneira mais espontânea, de uma maneira mais didática, talvez fazendo uma piada, uma brincadeira. Então, primeiro entender qual que é a melhor comunicação para você, de acordo com o seu perfil. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais extrovertida, que brinca, que faz piada. Então, para mim, se eu tivesse um canal hoje, seria com certeza fazendo brincadeiras, piadas, chamando o pessoal, enfim. Mas não é o perfil de todo mundo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto frequência. É importante sim você ter uma frequência, sempre. Em tudo que você vai fazer na vida, você precisa ter. Meu pai muito fala isso, é questão de disciplina, né? Você tem que manter uma disciplina, porque só depois disso você consegue ter dados suficientes para você analisar se aquilo foi bem e se aquilo não foi bem. Então você vai fazer o mínimo que a gente. Ah, não tem condição de fazer post todos os dias. Se você tiver, ótimo. O que eu indico é que você faça no mínimo entre um e dois posts por dia. Mas se você não tem condições, começa duas vezes por semana, faz toda terça e quinta. É importante a gente entender
que o conteúdo mudou. Você não vai fazer conteúdo mais como as agências faziam antigamente, né? Então, por favor, não vai fazer post do Dia do Índio, do dia 7 de setembro, porque não faz parte. Entenda qual que é o seu negócio. Outro dia eu fiz um post exatamente sobre isso. Se você anuncia quando o seu cliente tem dinheiro, né? Então, por exemplo, hoje é dia 6, né? O quinto dia útil é amanhã, e a gente tem o dia dos pais no final de semana. Então, quando que você tinha que ter começado a fazer anúncio para o seu cliente para fazer compras do dia dos pais da sua marca? Talvez uns 15 dias atrás, né? Se você ainda não fez, não dá tempo, sobe aí agora. Assim, né? De repente, você tem que sempre buscar fazer o mais rápido possível as suas ações, mas entender dentro do seu mercado o que que é o mais necessário. Então, falando de frequência aí, mantenha uma frequência constante, as pessoas elas passam a entender que toda terça-feira tem post, a pessoa tem, você cria editorias, então toda terça-feira essa pessoa faz um post, então seu público já fica ligado, na terça-feira ela já espera que você poste algo, e aí você vai criando outras coisas a partir daí. Como que eu sei qual é o conteúdo ideal para eu entregar para o meu público? É testando? Você acha que é legal se inspirar em outras pessoas do mesmo nicho? É criar e ver o que vai dar certo? Olha, nesse mercado a gente brinca muito que sempre tudo é teste. Mas antes de testar, é importante você entender o mercado que você está entrando, né? Então, assim, a gente falou em planilha. Como que eu faço, por exemplo, hoje, se eu for prestar serviço para uma empresa? A primeira coisa que eu faço é um briefing com a empresa. Eu preciso entender o que que aquele cara, o que que o dono da empresa primeiro enxerga da empresa dele dentro do mercado. Então, se você é empresa, responda essas perguntas. Qual que é o seu objetivo? Missão, visão, valor, a empresa tem? Quais são o que você ou o cliente enxerga como principais concorrentes? Então, toda vez que eu pego para fazer alguma coisa, eu vou pegar um determinado conteúdo, a gente falou de planilha aqui, eu faço uma planilha com uma coluna com todos os arrobas, que é o que a gente chama de benchmark, né? Então, eu faço com uma planilha com uma coluna com todos os arrobas, com todos os e-mails, com responsáveis, com o nicho daquela pessoa, porque você vai usar as pessoas como inspirações, né? Você tem pessoas que desenvolvem conteúdo muito bem em outras áreas, por que não você se inspirar naquilo? Então, é importante levar isso em consideração. Desenvolva a sua persona, faça perguntas para a sua audiência, tá? A sua audiência ela vai sempre te falar o que ela quer. Não tem quem. É o seu cliente que tem que falar, não é você que acha bonitinho, acha esse tema legal. Porque de repente você escreve sobre um tema que ninguém quer saber. Então, assim, você gastou algumas horas ali para desenvolver um conteúdo, para escrever 500 palavras para um artigo de blog, e você vai ter dois acessos, que é você e provavelmente, sei lá, seu amigo que você pediu para dar uma lida no texto para ver se ficou legal. Então, assim, não faz sentido. A pessoa, sua persona que sempre vai determinar se o conteúdo é ok, se o conteúdo não é ok. E por último, eu acho que o objetivo. Assim, qual que é o seu objetivo final daquele conteúdo, né? O que que você tem que entregar com aquele conteúdo? Acho que esse é o ponto principal. Uma coisa que eu vejo muito é as pessoas, elas criam conteúdo que elas acham que o público vai gostar, ao invés de prestar atenção no que o público realmente está te dizendo e o que ele está gostando. E Isso. aí a gente fala muito sobre engajamento, engajamento. O que é esse engajamento e como que ele influencia nas redes sociais? Bom, é importante você entender que as redes sociais, né? Você que usa como usuário talvez não enxergue dessa forma, mas quando você é uma empresa, você tem que entender que as redes sociais são uma empresa e qual que é o objetivo de toda empresa? É te manter o maior tempo possível em contato com ela. Então, se você está na Netflix, por exemplo, ela sempre vai te indicar novas séries, novos filmes. Você acabou uma série, ela indica duas séries, uma que parece muito com a série que você está assistindo e outra com outra temática, que também tem a ver com o seu perfil, que ela já está fazendo lá atrás, coletando dados sempre que você assiste algo. Então, assim, o Facebook, o Google, o que a gente fala aí de Google, todas as empresas do Google, né, o YouTube, por exemplo, então todas as empresas querem que você fique o mais tempo possível. Então, você tem que entender qual que é o jogo, né, e jogar da forma como a empresa quer. Por isso que as empresas têm todas as regras, né, regras de anúncio, regras de, de tudo que você precisa, de comportamento que a pessoa tem que ter dentro daquela rede social, por exemplo, para você saber o que fazer. Então, assim, quando a gente fala de engajamento, o primeiro ponto que você tem que entender o seu conteúdo ele é relevante para aquelas pessoas, todas as redes sociais, elas entendem
Isso é relevante. E como que elas fazem isso, né? Tem os algoritmos, a gente não sabe exatamente como funcionam os algoritmos, mas tem indícios, né, de como os algoritmos funcionam. Então, por exemplo, a gente, vamos falar do mais comum, né, que hoje as pessoas estão mais voltadas, que é por Instagram. Quanto mais ativa for aquela ação que você desempenha dentro da rede social ou que o seu cliente desempenha, mais relevância ela tem para o engajamento dela. Então, por exemplo, o que que é uma reação passiva ou uma reação ativa? Visualizar uma publicação quando ela está passando ali no feed é uma reação passiva. Por quê? Você está baixando o feed, está vendo várias fotos, está só passando. E quando você dá uma curtida, quando você curte uma publicação, você já passa a fazer uma ação. Porém, essa ação curtir é muito menor que a ação de compartilhar. Então, assim, quanto mais você tem que movimentar para fazer aquela ação, então o salvamento tem muito mais, conta muito mais para o engajamento do que, por exemplo, uma curtida e comentários. Então, assim, você tem que entender que quanto mais o usuário tem que fazer alguma ação, praticar alguma ação, levantar do sofá para fazer algo, aquilo é considerado como engajamento melhor. Então, assim, vamos pensar na linha do Instagram. Salvamento, é, os shares, né? Quando você clica na setinha lá e manda para outra pessoa, comentário, curtida e, e a visualização nessa ordem aí seria o que a gente chama de engajamento. Mas a rede social, cada uma tem a sua forma. Por exemplo, no YouTube, quando você está assistindo uma live ou quando você está assistindo um vídeo, lá tem o joinha para cima e o joinha para baixo, né? Então, quando você clica no joinha, você está dando dislike, você não gosta daquele tipo de conteúdo. O YouTube passa a não mostrar mais alguns tipos de conteúdos relacionados àqueles para você, porque ele tem interesse que você fique o mais tempo possível dentro da plataforma. Se você faz uma publicação no Facebook com o link do YouTube, a sua publicação tem um alcance menor. Por quê? Você está levando as pessoas do Facebook para uma outra plataforma, diferentemente de você fazer da maneira nativa, né? Que é subir o seu vídeo na própria plataforma. Então, você tem um alcance maior. Então, assim, essa que é a ideia de engajamento. Quanto mais ativa essa ação que a pessoa tem que fazer, e aí a gente tem que levar em consideração aí que o engajamento não é o que você acha que é, não é o que as pessoas acham que é. Então, curtida, gente, é legal, mas não é engajamento. A gente chama no mercado digital de métricas de vaidade, né? Que a gente gosta de like, a gente gosta de algumas coisas, mas isso não faz tanto sentido assim, tá? Like não paga conta, não vende seu produto, tá? Então, se você tiver várias fotinhas na praia, as suas fotos trabalhadas, bonitas, quer dizer que as pessoas estão gostando, dá like, é sua família, seus primos, seus parentes, não clientes que estão ali realmente achando aquele conteúdo relevante. E como que eu sei se os meus conteúdos estão engajando? Cada uma dessas plataformas tem a parte delas o analytics, vamos dizer assim, delas. Então, por exemplo, inclusive é interessante essa pergunta porque ela linka na pergunta anterior quando a gente fala de engajamento. Por exemplo, tem as principais redes e tem outras redes que você não leva em consideração hoje, mas acredite em mim que se montar um negócio você vai levar, que é, por exemplo, e-mail marketing ou você tem um blog, por exemplo. As métricas de engajamento, por exemplo, no seu e-mail marketing, essas pessoas, a taxa de abertura daquele e-mail, as pessoas abriram ou não abriram aquele e-mail, qual que é o percentual do total de pessoas que recebeu aquele e-mail que abriu. Você começa a entender e fazer testes sempre que aquela headline ou que aquele título daquele e-mail ele não converteu tão bem quanto o mesmo e-mail, o mesmo corpo de e-mail com um título diferente. E aí você começa a fazer alguns testes. Dentro do seu artigo de blog ou do seu site, por exemplo, você tem lá métricas muito legais quando você entra no Analytics do Google. Você tem a métrica muito legal de taxa de rejeição, por exemplo. Então, quando o seu site tem uma taxa de rejeição grande, o seu artigo, enfim, é, o Google vai descendo. Existem várias métricas que fazem com que o algoritmo do Google entenda seu conteúdo como relevante, mas quanto mais rejeição ou quanto menor sua pontuação nessas métricas, mais o seu site, o seu conteúdo vai descendo na posição. Então, quando eu pesquiso, por exemplo, logo, se o Logos faz tudo bonitinho, os artigos são bem ranqueados, tem um número de palavra-chave legal, ele vai aparecer na primeira página do Google, talvez lá no topo, logo abaixo dos anúncios. E esse que é a grande relevância. E como saber se esse conteúdo ele tem engajamento ou não? Você tem que entrar na parte dos perfis, tá? Primeiro você tem que trabalhar como uma empresa mesmo. Se o seu perfil do Facebook ele não é um perfil profissional, por favor, troca agora para o seu perfil. Tira sua conta de conta pessoal,
troca para uma conta profissional. Por quê? Você tem que jogar Instagram, todas elas você tem que jogar o jogo de gente grande, tá? A internet ela possibilita que a gente tenha um alcance maior, né? Porque quando você até comentou lá no início sobre a diferença do digital para o físico, o que era feito antes. Antes, para você aparecer na televisão, você gastava milhares, milhares de dinheiro. Então, só grandes players, só empresas que tinham muito, muito dinheiro conseguiam pegar um horário aí do futebol, ou na novela das oito, enfim. Então, hoje não. Hoje, com R$ 10, você aparece para 700 pessoas no feed do Facebook. Então, assim, você tem essa possibilidade de anunciar de uma maneira muito mais barata, mas é importante que você entenda e faça isso de uma maneira profissional, tá? Então, isso não quer dizer gastar dinheiro, fazer profissional, para você mudar sua conta de pessoal para profissional no Facebook, você não gasta nada, mas você tem que começar lá. Por exemplo, no Instagram, você vai clicar nos três pontinhos lá em cima, vai em informações e você vai começar a ver os dados da sua conta. O Facebook como um todo, né? Ele começa a organizar esses dados e aí você vai ter uma noção, né? Se essa publicação teve curtida, teve compartilhamento, onde que foi compartilhado, qual que foi o volume de visitas que você teve, e aí você começa a trabalhar com dados. E tenta colocar esses dados em planilhas. É importante para você visualizar, sempre. A gente já trabalha há um tempo com isso, a gente já administra perfis que estão há um tempo no mercado e o público já está educado. Mas quem está começando agora uma rede social do zero, como começar a criar conteúdo para educar o público, seguindo lá aquele funil que a gente tanto fala de Aida, até que esse público esteja preparado para de fato receber uma oferta e talvez comprar? Tá, como começar? Primeiro, é porque as empresas geralmente já começam com um produto, né? E tentam fazer marketing para aquele produto, empurrar aquele produto no cliente. É interessante, de repente, se você ainda não tem um produto, você está ouvindo, está querendo começar a empreender, estuda o mercado, entenda como as suas habilidades podem ajudar. E o objetivo, quando você ajuda de maneira genuína, você consegue criar algo que realmente faça diferença. Criar um produto a partir da demanda que o mercado tem, e não o contrário, não tentar criar demanda para o seu produto. Eu acho que é interessante. Agora, como de fato é, criar isso, né, esse conteúdo? Você até comentou aí do modelo AIDA, que é você despertar todo o interesse, desejo e ação das pessoas. Então, você tem que buscar fazer isso da melhor maneira possível, tá? Então, o cliente sempre vai, o cliente, sua persona, seu público sempre vai ser a pessoa determinante para as suas ações de como criar conteúdo. Então, existem várias formas de você começar. Ah, tô sem ideia, como fazer isso? Então, existem várias ferramentas aí no Google que você pode usar para criar esse tipo de conteúdo. Você pode usar, por exemplo, o autocompletar do Google. Então, se você entrar no Google hoje e digitar lá marketing digital, vai aparecer algumas possíveis. O Google vai tentar completar sua frase de alguma forma, porque são as principais pesquisas que são feitas ali. Então, isso quer dizer que as pessoas estão pesquisando por aqueles termos específicos, né? Existem outras ferramentas também, por exemplo, o Google Trends, ele é uma ferramenta também que você consegue pesquisar gratuito, volume de pesquisas por palavras. Você tem outras ferramentas, o Neil Patel, ele tem uma ferramenta que, se eu não me engano, chama Ubersuggest, algo nesse sentido. Que é como se fosse um concorrente do SEMrush, né? Que você consegue pesquisar pelas palavras-chave. Exatamente. E essa que é a importância, porque essas ferramentas elas vão te proporcionar ideias para você começar a criar conteúdo em cima de um tema que você acha que você quer criar, por exemplo, começar a criar um tema sobre maquiagem. Você não tem nada, você tem um perfil, está começando do zero. Essas ideias vão te ajudar a criar uma linha editorial. Você tem a persona, você vai criar um calendário editorial para os seus conteúdos, entender que você tem que criar conteúdos para todas as etapas do seu funil, tá? Então você tem um funil de vendas aí, você tem topo de funil, você tem meio de funil, você tem fundo de funil. No topo de funil são conteúdos mais abrangentes, onde você vai tentar realmente pescar as pessoas na internet. E aí você vai tornando o conteúdo cada vez mais específico para que quando as pessoas estiverem consumindo os seus conteúdos de fundo de funil, você realmente seja capaz de fazer uma oferta para ela. Você me perguntou assim, quando fazer uma oferta, né? Quando vender?
tenta respeitar esse funil. Você já tentou entrar numa loja e antes de você entrar na loja, o vendedor já chega te oferecendo um sapato? Cara, vamos comprar um sapato e tal. Isso causa repulsa, né? Você, cara, não, que isso? Tô só olhando, não quero comprar de cara. Então, assim, é muito melhor a pessoa te chamar para tomar um cafezinho. Não, olha aqui, dá uma olhada nessa roupa, etc. Acho que combina muito com você. Então, ela tá te apresentando o conteúdo dela para depois fazer uma oferta. É completamente diferente se chegar já ofertando de cara. E assim, para quem está começando do zero e ainda não sabe bem quem é o público, você acha que é melhor? Bom, eu vou tentar focar aqui no, por exemplo, na Oi do Logos, como se a gente estivesse começando agora. Eu vou tentar focar em advogados que estão começando e precisam criar sua logo. Ou você acha melhor criar um conteúdo generalizado, assim, atirando para todo lado e aí o que acertar, acertou? Ou nunca é genérico, né? Quem tenta vender para todo mundo, né, não vende acaba não vendendo para ninguém. Em linhas gerais é isso. Quanto mais específico você for dentro dos seus conteúdos, você tem que ter um nicho e aí depende assim, existem vários fatores que vão influenciar, mas quanto mais nichado, menor o seu público, mais fácil de vender se você vai conseguir. As pessoas fazem buscas tanto de produto quanto de informações de diversas formas. E quando você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, todo mundo está tentando aparecer em primeiro lugar. E a mesma coisa é quando você tenta fazer conteúdo para todo mundo. As pessoas não se identificam com a sua marca. Elas começam a entender, não sabem do que você está falando. Você nunca vai ser específico, você não vai atingir uma dor dela porque você não vai ser específico. Você vai ser sempre genérico, né? Então, nunca faça conteúdo assim. O conteúdo genérico ele serve para topo de funil. Então, talvez dentro de uma estratégia você vai fazer um conteúdo que é um pouco mais abrangente, mas dentro de uma estratégia. E não vou tirar para todos os lados e ver quem é um acerto e é isso aí. Quais perguntas você acha que a pessoa precisa se fazer para saber qual conteúdo postar? Por exemplo, quem é o meu público? O que o meu público quer? Ou, o que eu posso estar oferecendo? Quais perguntas as pessoas devem se fazer para decidir qual conteúdo postar? Difícil. Então vamos lá. Tem as perguntas que você tem que se fazer e as perguntas que você tem que fazer para o seu público, né? Então, assim, quais perguntas se fazer? Esse conteúdo, ele é de fato relevante? Se eu não soubesse o que eu sei hoje e desse de cara com esse conteúdo, isso me levaria do ponto A para um ponto B? Tipo, por exemplo, você está me falando aí do Logos, tu vai trabalhar com uma identidade visual, por exemplo. Então, mas eu não sei o que é identidade visual. Quando eu ler uma publicação que você fez, que fala sobre identidade visual, eu vou entender a importância de uma identidade visual depois dela? Então, assim, esse que é o ponto-chave. Você tem que entregar, agregar valor para a pessoa que está te acompanhando ali. Então, acho que esse é o primeiro passo, entender se faz sentido você postar aquilo, ou se você está postando por postar, porque alguém falou que você tem que fazer 5 posts na semana, você já fez 4 e hoje você está sem assunto, então eu vou postar uma curiosidade de qualquer coisa, entendeu? Acho que esse é o principal foco. Postar, mas postar de publicações, você fazer conteúdos que sejam de fato relevantes para o seu público. E o segundo ponto é entender o que seu público quer. Então, a maneira mais fácil, e o Instagram faz isso com primazia, é você abrir uma enquete e perguntar sobre o que você quer que eu fale, entendeu? As pessoas começam a te enxergar como referência naquela área, abre um box de perguntas e fala, pessoal, eu tô aqui, meu nome é Alexandre, eu falo sobre conteúdo. Qual que é a sua principal dificuldade quando o assunto é conteúdo? Conta pra mim aqui que eu vou responder essa pergunta. E aí, as principais perguntas, você vai ver que vai ter perguntas que se repetem. Como criar um cronograma? Como fazer persona? Como fazer tal coisa? Então, assim, as perguntas que se repetem são dúvidas frequentes. Então, além da busca de palavras-chave que a gente falou, o seu cliente, a pessoa que te acompanha ali diariamente, está te falando que está com dúvida de persona. Pronto, você já tem o que fazer de conteúdo. E sobre persona, por exemplo, você consegue fazer uma semana de conteúdo direto. Então, assim, eu acho que o mais importante são essas duas coisas. Você entender se o conteúdo é de fato relevante e o que sua persona quer. E como construir essa persona ou personas para quem a gente tem que direcionar o público? Essa é uma pergunta de R$ 1 milhão, né? Todo mundo quer saber e entender. Primeiro é preciso entender qual que é o conceito de persona, né? Você saber que persona. A gente sempre falou muito de público-alvo, a gente ouve falar
e quando você estuda em qualquer lugar, né, faculdade, ou quando você lê artigo na internet, enfim, você ouve falar de público-alvo. O que que é o público-alvo? O público-alvo é algo muito abrangente, tá, gente? A gente fala, por exemplo, de público-alvo, são pessoas de 20 a 45 anos que ganham entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Então, assim, é muito abrangente. Então, quando você tem uma persona definida, e o que que é essa persona? A persona é uma pessoa específica dentro do seu público-alvo. Você pode ter várias personas dentro do seu público-alvo, porque quando a gente fala de persona, a gente está falando de uma pessoa específica para entregar um conteúdo específico para aquela pessoa. Mas o seu produto, ele pode atender vários tipos de pessoa, de várias idades. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se o seu produto é um produto para varizes, um creme para varizes. A forma de se comunicar com uma mulher de 40, 50 anos, por exemplo, é totalmente diferente de se comunicar com uma mulher de 29 anos que está começando a aparecer varizes e a de 50 anos ela está trabalhando já no tratamento das varizes. Então, qual que é a importância? São duas pessoas diferentes para o mesmo produto. E se você fosse fazer público-alvo, você faria de 29 a 50 anos. Então, qual que é a importância de você trabalhar personas? Você saber a maneira de se comunicar com o seu cliente. Isso está diretamente relacionado a tudo que você vai fazer de venda na internet, tá? Você vai fazer anúncio, você precisa se comunicar da maneira correta. Você vai fazer um conteúdo, você tem que se comunicar da maneira correta. Eu não paro para ler um artigo, por exemplo, que meu pai pararia para ler, e vice-versa, tá? Mas se você comunica como uma pessoa da minha idade fala, como eu falo, eu vou parar para ler o artigo. Então, assim, faz total diferença. E como que a gente faz essa criação da persona? Existem, cada um cria de uma forma, tá? Mas existem algumas coisas, alguns dados aí que são importantíssimos. Então, quando a gente fala de criação de persona, você vai pensar dentro do público-alvo, eu tenho que escolher, criar a ideia de um avatar, de uma pessoa específica dentro daquele público-alvo. É literalmente personificar, né? A pessoa que compraria o seu produto. Exato, É, uma pessoa específica. quando a gente fez a nossa live sobre criação de conteúdo, teve um tema que foi meio polêmico. Porque Hum. teve uma pessoa que perguntou se achava que a identidade visual era importante. Porque tem gente que gosta de ter aquele feed bonito, com uma paleta de cores. E aí, uma parte da galera respondeu que se o conteúdo fosse interessante, a identidade visual não faria muita diferença. E muita gente que estava assistindo a live falou que, pô, se ela entra no perfil e o perfil é desorganizado, não é bonito, não tem cores ou uma padronização, a pessoa sai. Então, você acha que essa identidade visual realmente é importante ter uma padronização ali dos posts de forma que fique harmônico? Quando você entra no perfil, a comunicação visual seja bonita? Ou você acha que não? Se o conteúdo for interessante, pode ser feito de qualquer forma que não faz diferença? Esse tema é de fato muito, muito polêmico. Então, aí é a minha opinião e baseado na minha experiência, tá? Identidade visual é importantíssimo. Você precisa. E aí vem um passo atrás, tá? Porque qual que é o grande problema? As pessoas só querem criar produto, querem vender, já querem pensar lá na ponta. Quando você trabalha com marca, e você tem que estudar, você trabalha com marca, com marketing, você tem que estudar, você tem que trabalhar branding. Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando da marca como um todo. É importante que você tenha uma identidade visual para que as pessoas reconheçam seu post em qualquer lugar. Então, se um dia eu ver um post e eu não preciso seu post, eu não preciso ver seu nome para saber que aquele post é seu, porque ele tem a sua marca, né, como um todo em si, a sua identidade, então as cores, a forma, a fonte que você costuma usar, enfim, ele tem todas aquelas características que são suas, específicas suas. Isso me remete à sua marca. Isso é branding, tá, gente? Agora, o que não precisa, o que eu vejo como desnecessário hoje, aí por experiência, porque eu já trabalhei em agência e trabalho na empresa hoje, que a gente trabalha de uma forma diferente, é que os posts do seu feed, eles não precisam estar um encaixando no outro, o pessoal faz mosaico. Isso que é uma coisa que não precisa, gente. É desnecessário, não existe mais, não funciona. Você imagina você fazer um mosaico e aparecer metade de sua cara na timeline de uma pessoa. Qual que é o sentido disso? Não faz. Então, assim, é importante que elas se comuniquem, e aí existem várias estratégias, a gente consegue usar. A pessoa tem que pesquisar e entender sobre o modelo AIDA, como que você utilizaria isso dentro da sua publicação. Então, você pode fazer, por exemplo, um carrossel, um post carrossel, né? Para quem não sabe, o carrossel é aquele que você vai arrastando para o lado e vendo as outras imagens. E a primeira imagem, ela tem que chamar atenção.
E a gente está agora, né, com essa pandemia, está todo mundo trancado em casa, a gente está com o boom das redes sociais, o Instagram aumentou em 60% a sua audiência. E como a gente pode usar isso ao favor? Aproveitar que agora está todo mundo na internet, o tempo todo com o celular na mão. Como aproveitar isso? Olha, Olha, eu eu acho acho que que as as pessoas pessoas já já viram viram as as movimentações, movimentações, né? né? Então, Então, assim, assim, vamos vamos falar falar de de algumas algumas movimentações movimentações que que já já aconteceram aconteceram e e coisas coisas que que você você tem tem que que ficar ficar atento. atento. O Primeiro primeiro passo, passo, tá? tá? Se Se tá, tá, se se tá tá na na internet, internet, se se tá tá em em casa, casa, comece. comece. Tá? Tá? Então, Então, assim, assim, essa é essa a é a primeira primeira coisa coisa que que tem tem que que fazer. fazer. É parar Parar de, de, não sei, eu eu não não sei sei se se eu eu tenho tenho que que ser. ser. Cara, Cara, é importante entender que quando a gente fala de conteúdo, pensa no pensa no conteúdo conteúdo como se como se fosse fosse uma uma escadinha, escadinha, tá? tá? Você Você está tá posicionado posicionado num num degrau degrau dessa dessa escada, escada, vai vai ter ter sempre sempre pessoas pessoas acima acima desse desse degrau e degrau e vai vai ter ter sempre sempre pessoas pessoas abaixo abaixo desse desse degrau. degrau. Então, Então você você tem tem a a capacidade capacidade de de compartilhar compartilhar conhecimento conhecimento e e ensinar ensinar para para pessoas pessoas que que não não sabem sabem o o que que você você sabe sabe hoje. hoje. Até Até porque porque 2 dois anos anos atrás atrás você você não não sabia o sabia que o você que você sabe sabia hoje hoje e e como como você você gostaria que gostaria que alguém alguém tivesse tivesse feito o feito que o que você você pode fazer agora fazer por agora você. por Então, assim, você. Então, assim, compartilhe o compartilhe seu o seu conhecimento da melhor conhecimento da maneira melhor maneira possível. possível. É importante você trabalhar essas ações, fazer publicações, faça lives, entenda o que o seu público gosta, tá? Então, assim, o próximo passo é fazer desafios. O pessoal tem feito muito desafios, então, desafio dos 7 dias. Então, 7 dias que você vai fazer tal coisa. E lá no quinto dia, e aí depende muito da sua estratégia de conteúdo, o que você vai entregar lá depois no final. Se você está fazendo um lançamento de um produto, se é um produto de lançamento, se é um produto perpétuo, se não. Você precisa entender esses termos, qual que é o seu objetivo final, para entender lá na frente o que você vai entregar. Então, no final desses 7 dias, se você é nutricionista, por exemplo, você pode entregar uma recompensa para as pessoas. O que seria uma recompensa? Um plano alimentar básico que você fez, ou que você entrega geralmente para pessoas que não têm nenhum distúrbio, nem nada. Então, você vai entregar, mandar por e-mail para essas pessoas, e lá na frente você pode vender o quê? Uma consultoria sua. E hoje pode ser por vídeo, inclusive, né? A pandemia trouxe essa possibilidade que acelerou muito esse processo. E é isso. Então, assim, eu acho que você tem que começar. O grande passo é esse. Começar a fazer e aí você vai analisar de acordo com os resultados. E aí, para ter os resultados, tem que ter a conta com o perfil profissional que a gente falou lá no início. E para finalizar, quais dicas você daria para quem está começando agora a digitalizar o seu negócio para ter sucesso na criação de conteúdo? Eu acho que seria um resumão do que a gente falou aqui, tá? Vamos lá, tô começando hoje. Já tem um negócio físico, né? Então, tô começando hoje a trazer meu negócio para o digital, mesmo que você não tenha. Fazer um bom benchmark, estudar a sua persona, quem é a sua persona, para quem você quer vender, qual que é o seu objetivo ali, é, entender o conceito, pesquisar e entender o conceito de funil de vendas, jornada do cliente, você entender que isso é os dois lados da mesma moeda, então você como empresa fala de funil de vendas, o seu consumidor trata da jornada do cliente, entender os níveis de consciência desse consumidor, se ele já está consciente da solução, se ele não, se ele nem sabe que ele precisa ainda do seu produto, então você tem que entender em que ponto o seu cliente está para saber qual tipo de conteúdo você vai fazer um calendário editorial, qual que vai ser a copy, né, a legenda daquele anúncio, daquela publicação, qual que vai ser a headline, o que vai na imagem. Então, assim, você tem que ter isso programado, fazer de um dia do dia para a noite, isso causa muito estresse em você e também não é estratégico, tá? Eu acho que é isso. E aí, pensar nos próximos passos, tá? O produto e aí pensar em fazer anúncios, tá, gente? Trabalhar sempre com as duas estratégias. A parte orgânica, que é o que você faz, que depende 100% de você, e a parte de anúncios, porque as empresas, Facebook, Google, todas elas são empresas e a maneira como elas rentabilizam o negócio dela através dos anúncios, e os anúncios fazem com que o seu conteúdo apareça para mais pessoas. Alexandre, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha gostado. Espero que vocês que estão ouvindo tenham gostado desse episódio. Mas a discussão ela não acaba aqui. Ela continua lá no nosso grupo do Telegram, que está bombando. É o Fale Empreendedor. Se você quiser entrar, o link está na nossa bio do Instagram. E nas nossas redes sociais, a gente posta sempre o conteúdo. Não deixem de ver, comentar, compartilhar. E se você está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir e compartilhar para a gente conseguir levar esse conteúdo para mais gente. Até semana que vem com mais um convidado e mais um tema que vai ser do interesse de vocês. Tchau, tchau.